Nós vamos hoje dar continuidade aqui ao que o Senhor está nos falando sobre envio. E para isso, eu preciso que você abra a sua Bíblia. Deixa eu pegar o sermão aqui, porque ele está novinho. Eu estava fazendo ele agora. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Para o ano que vem, nós temos o planejamento aí de falar mais sobre algumas cartas paulinas, mas vamos começar aqui, né? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. O Paulo diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas você sabe que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Pai, essa é a sua palavra, te agradecemos pela sua palavra, nos rendemos à tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo continue agindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui para servir a sua igreja, que se reúne presencial e também de forma online. Dentro das minhas limitações, eis-me disponível para ser instrumento seu. Usa-me para pregar a palavra, e que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade cristã estabelecida na Europa. Olha que interessante. A primeira comunidade cristã estabelecida na Europa. Quando você assiste algo a respeito de história antiga, você vê que a Europa sempre floresceu como potência. E o alvo de plantação de igreja do Paulo sempre passava por pontos importantes na Europa. Então ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária dele. Quando que se deu a segunda viagem missionária do Paulo? Depois do Concílio de Jerusalém. Quando o Paulo ouviu que de agora em diante não existiria mais resistência para que os gentios se convertessem, desfrutassem do Espírito Santo. Até então ele estava lidando com essa questão. Aí tem um concílio, a igreja, os líderes da igreja conversando, vai ter que circuncidar para eles se converterem, até que chega ao ponto que fala, não vamos circuncidar gentil não, vamos falar só para eles se absterem de algumas práticas que afastam eles e qualquer pessoa de Deus. Que práticas? Imoralidade sexual, maledicência, comer certo tipo de carne, alguns tipos de comportamento. E aí falaram com Paulo, pode pregar para eles, nós não temos mais resistência quanto a eles serem inseridos na igreja não. Beleza, o Paulo sai dali ao lado do amigo dele, o Barnabé, os dois plantadores de igreja. Quando o Paulo conversa com o Barnabé, ele fala assim, ô Barnabé, vamos voltar nas cidades que nós pregamos o Evangelho, para saber como é que as coisas estão, porque agora nós podemos até fortalecê-los. Agora nós podemos até ter mais contato com eles. Antes não era desse jeito. Aí o Barnabé fala assim, tá bom, mas eu vou levar o Marcos com a gente. Aí o Paulo fala assim, não, o Marcos não vai. Não, ele não vai não. Quando nós precisamos dele, ele falhou. O Barnabé vai, e a Bíblia relata que foi uma discussão muito áspera entre os dois. E aí, aquela parceria maravilhosa, ela se rompeu. Foi o Barnabé para um lado e o Paulo para o outro. Olha que coisa que deve nos fazer pensar, irmãos. Depois de uma bênção, você lida com luta.
Depois de uma notícia maravilhosa, tem amigos se desconectando. Por divergência de ideia. Nós não estamos nem colocando na conta do diabo aqui, não. Só divergência de ideia. O Barnabé falou assim, eu vou levar o Marcos. O Paulo, você não vai levar o Marcos. O Barnabé, então eu vou para um lado e você vai para o outro. E seguir a vida. O Barnabé é um dos personagens. Vamos fazer uma série de Barnabé. Eu até fiz uma série de Barnabé já, você lembra? Eu já fiz uma série de Barnabé, lembrei agora, lembra? 2019. Eu tenho uns escritos de Barnabé, vamos resgatar isso aí. Barnabé é um excelente discipulador. O Barnabé foi quem tinha inserido Paulo na comunidade como plantador de igreja. Quando que o Paulo surge? Quando a igreja percebe que está tendo um movimento poderoso na Antioquia, ela envia o Barnabé chega lá e fala assim, opa, isso aqui está tão bom que eu não vou conseguir tomar conta disso sozinho não. Aí ele chamou o Saulo, o Paulo, e aí os dois ficaram 1 ano ali, cuidando daquela igreja em Antioquia, e a Bíblia relata que depois de 1 ano, os cristãos ali foram chamados cristãos pela primeira vez. Olha o nível de amizade que os caras tinham. E agora estão seguindo viagem sozinhos. Depois disso, o Barnabé vira totalmente coadjuvante de tudo. E o Paulo toma a frente das coisas. E o Paulo começa a viajar com alguns discípulos. Essa viagem que ele fez, onde ele conheceu o Timóteo, ele estava com Silas, que vira um parceiro muito famoso do Paulo. Então, Filipos, voltando a essa cidade, era uma colônia romana, estrategicamente localizada, era uma importante rota comercial. E o Paulo chega lá com o Timóteo. Como que ele conheceu o Timóteo? É o seguinte, ele chegou em Derbe e alguém falou com ele, ô Paulo, tem um jovem aí que é especial. É especial? É especial. É mesmo? Deixa eu conhecer. Aí trouxe o Timóteo, sabe o que o Paulo fez? Pegou o jovem Timóteo e colocou o Timóteo no trecho. Levou o Timóteo para a viagem. Levou o Timóteo para plantar a igreja. Esse é o Timóteo. Um jovem que foi apresentado ao Paulo como uma potência. E o Paulo o que fez? Acreditou. Colocou ele do lado e falou, vamos. Nós temos que acreditar nas recomendações que os outros dão para a gente. Eu vou te contar uma coisa do fundo do coração. Eu já me quebrei muito por recomendação que eu acreditei. Muito. Na verdade, às vezes eu acredito tanto que eu deixo 100% com a pessoa. Aí ela erra e ainda bota a culpa em mim. Fala assim, não, cara, eu acredito em você, vai lá. Fala assim, poxa, cara, estava na sua mão. O Paulo colocou o Timóteo do lado dele e falou, vamos plantar igreja. E vai plantando igreja. E vai plantando igreja. O Timóteo está pegando embarcação, o Timóteo está enfrentando tempestade, o Timóteo está correndo o risco de pirata entrar e roubar o barco. O Timóteo está nesse contexto. O Timóteo sai de uma comunidade onde ele era o cara e agora ele está vulnerável, igual Paulo estava, no trecho. E aí ele chega em Filipos e começa a igreja em Filipos. Como que essa igreja nasceu? Eles chegaram na cidade e foram procurar um lugar para orar. Aí encontraram um rio, a beirada de um rio. Olha que história legal. Aí tinha umas mulheres lá. Eles começaram a conversar com as mulheres. Só que uma era mais influente, chamada Lídia. Vendia tecido. Então, ela abre o coração para o Paulo e valida o que o Paulo está falando de Jesus. Aí ela aceita Jesus. E aí ela chama a família dela e a família dela também aceita Jesus. E aí eles são batizados naquele rio ali. E aí ela fala assim, vocês podem ir lá para casa. O Paulo, não quero ir não, pode ir lá para casa. Ela já não estava sozinha, o marido dela estava junto, a família dela estava junto. A mulher sozinha não pode convidar um homem para casa. Mas com o marido, qual o problema? E aquela mulher começa a igreja em Filipos. Aquela mulher começa esse movimento maravilhoso em Filipos.
Só que depois disso, a vida continua. Dormiram na casa dela, acredito que tomaram um bom chá, comeram uma boa comida, para o outro dia eles foram trabalhar. Quando eles foram trabalhar, o Paulo, o Timóteo, o Silas e a rapaziada, apareceu uma moça lá, possuída por um espírito maligno, e essa mulher começava a gritar atrás deles, essa mulher começava a perseguir eles, essa mulher estava complicando a vida dos missionários. O Paulo falou assim, olha, vão acabar com isso. Só que ela era escrava, ela tinha senhor, ela tinha dono. O Paulo falou assim, olha, sai dela, espírito maligno, eu te dou ordem. O espírito maligno saiu. Só que aquele espírito maligno dava um certo tipo de visibilidade para aquela mulher e de alguma forma ela conseguia dinheiro para os senhores dela. Eu não sei o que ela fazia, mas ela conseguia dinheiro para os senhores dela. Aí os senhores dela ficaram nervosos porque não tinha mais o espírito maligno, ela voltou a ser uma pessoa comum. E aí o que eles fizeram? Incitaram a multidão contra o Paulo e contra os discípulos de Paulo. A multidão vai, pega o Paulo, começa a perseguir, começa a caluniar, começa a agredir. Aí chegam os magistrados. Em vez de apaziguar a confusão, eles colocam mais fogo ainda na confusão. Deixa o Paulo nu e desce nele a chicotada. E depois de descer nele a chicotada nu, manda ele para a cadeia. E ele fica preso. E o Timóteo estava vendo isso tudo. O puro Timóteo estava vendo isso tudo. O Timóteo, que era um menino igual vocês aqui. Tranquilo. Agora está vendo o discipulador dele apanhando, sangrando, sendo caluniado. Uma cidade revoltada contra ele. Está vendo demônio perseguindo dia e noite. E aí o Paulo, depois de um tempo, fala para a igreja em Filipenses, olha, tem uma pessoa que ama vocês demais. O nome dele é Timóteo. Ele tinha todos os motivos do mundo para não amar aquele lugar. Ele tinha todo motivo do mundo para não olhar mais no olho de ninguém. Ele tinha todos os motivos do mundo para não querer voltar para aquele lugar. Afinal de contas, é lugar de demônio, é lugar de caluniador, é lugar de mentiroso, é lugar de perseguição, é lugar de prisão. Mas ele é recomendado como alguém que ama aquela igreja. E o Paulo fala assim, eu quero enviar o Timóteo. É por isso que Deus envia gente que ama. Deus não envia gente interesseira. É auto-envio, não foi Deus que enviou. O Timóteo é recomendado pelo Paulo, diante de todo esse cenário que eu contei para vocês. Porque é fácil amar um lugar que só nos fez bem, não é verdade? É fácil. A pessoa chega assim, você ama Curitiba? É lógico. Só tomei café? Só coisa legal? É lógico. Você ama Londres? É lógico. Você ama Porto? É lógico. Você ama Lisboa? É lógico. Você ama Belo Horizonte? É lógico. Você ama Londrina? É claro. Maringá? Lógico. Nunca tive nada para não amar esses lugares. Mas agora, se me falarem assim, você ama X lugar? Aí eu tenho que pensar duas vezes. Falo assim, opa, lá eu passei situações que só volto se Deus pedir. Lá eu só volto se Deus pedir. Você deve ter um lugar assim também. Que você fala assim, não, até volto. Se o próprio Deus aparecer e me falar para ir. Aí eu volto. E mesmo assim eu quero saber se é Deus mesmo. Pode ser um holograma. Tem lugar que é assim. Tem pessoa que é assim. Eu posso falar com você numa boa. Eu não guardo ressentimento, não. Mas eu sei onde eu apanhei. Eu sei onde sangrou. Sério. Nós já voltamos em algum desses lugares, eu e Pérsia, que nós passamos por coisas difíceis e fomos extremamente honrados. Hoje as pessoas ficam constrangidas. Você tem até que pedir para o cara, não, meu irmão, tá bom, não precisa fazer mais nada não, já entendi. Os caras estavam fazendo tanta coisa para a gente que eu falei assim, peraí, cara, peraí. Eu entendi que vocês estão querendo pagar uma conta que nem as suas, meu coração está de boa.
Os caras me deram lá numa cidade que eu fui, que a gente pastoreou lá, que deu uns problemas lá, o cara me deu uns 6 doces de leite. Eu falei, irmão, você está achando o quê? Que eu só como isso? É só doce de leite agora? Ele falou, não, tem queijo também. Eu falei, então manda também, já que tem mais, você manda. Mas você está entendendo? A pessoa sabe que fez tanta coisa com você, ela fala assim, cara, para o pastor voltar aqui é só Deus, e de fato é só Deus mesmo. Mas como eu sou guiado por Deus, eu volto. O Timóteo ama aquele lugar. E o Paulo fala algumas coisas sobre ele, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. E talvez Deus está falando com você em relação à sua célula, por exemplo. Onde você está falando assim, olha, eu já passei tanta coisa, não tem motivo nenhum para amar essa célula mais. Eu não tenho motivo nenhum para amar essa pessoa mais, eu não tenho motivo nenhum para isso mais. Aí vem o Timóteo nos ensinando e nos lembrando que Deus envia gente que ama. O Timóteo sabia o que aquele povo era de verdade. Ele não se iludiu só com a conversão da Lídia. Porque às vezes a gente se ilude com coisa assim, né? Poxa, eu estava ali no Rio conversando, tinha que ver. Chegou ela, chegou o filhinho, chegou o marido. Foi lindo. Aí no outro dia tinha demônio. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está dizendo. É desse jeito mesmo, irmãos. Às vezes acontece uma coisa maravilhosa. No próximo passo, tem espírito maligno. No próximo passo, tem confusão. E você fala assim, eu estou fazendo tudo certo. O Paulo também estava. Levantou um demônio. Nós temos que entender que mesmo fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, vão acontecer coisas que vão nos afetar. O Paulo está lidando com isso. O envio, irmãos, ele não pode ser condicionado à qualidade de vida. Eu já conversei com alguns amigos aqui sobre isso. Teve uma onda aqui no Biuan que a turma só queria ir para lugar bom, Yuri Black. Só para lugar bom. Chegava no meu gabinete já com a passagem comprada até. Falava assim, não, pastor, só estou vindo aqui para te falar e tudo. Eu falei, é mesmo? Mas já está tudo certo? Não, está tudo certo mesmo. Eu falei, o que você quer que eu faça? Não, só estou te comunicando. Ah, é. Aí você fala, para onde você está indo? E jogava. Não, nada contra. Já falamos sobre isso aqui também. Mas às vezes você está indo para um lugar fazer missão, não é porque Deus te mandou, é porque você gostou de lá. Você gostou. Você gostou. Teve um dia, cara, que eu dei uma corrida tão boa lá em Cascais, de manhã cedinho. E a peça mandou uma mensagem para mim e falou, traz um croissant de avelã. Aí eu passei, peguei o primeiro croissant da loja. E eu fui correndo, tinha gaivota voando em cima de mim. Parecia filme, irmão. Parecia filme. Tinha que ver, que cena legal. Aí eu voltei e falei assim, eu sou até capaz de viver essa vida. A peça falou assim, mas isso aí é só de vez em quando. É verdade. É só de vez em quando que tem um croissantzinho quentinho, uma gaivotinha voando em cima de você, um pôr do sol. É só de vez em quando. A Minnie não está todo dia lá em Orlando. Não é verdade? Não é todo dia. Às vezes nós nos encantamos falando assim, poxa, legalzão lá, cara. Me dei super bem com aquele povo. Aí você quer voltar para aquele lugar, porque você gosta do povo, mas você não conhece o povo. O Timóteo conheceu a pior versão daquele povo, e ele ama aquele povo mesmo assim. Eu sinceramente não sei onde Deus vai nos enviar, mas Ele vai nos permitir conhecer realidades que quando formos pastoreá-las, nós não vamos ter dúvida do nosso amor por elas. É verdade. E eu tenho aqui 3 pontos para falar sobre o Timóteo, o cara que ama e é enviado. Primeiro, Timóteo se preocupa com o bem-estar da igreja. O Paulo diz, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Não tem ninguém que se preocupe. Esse texto aqui eu extraí essa versão da NVT, o texto que eu li foi na NVI. Isso está escrito na NVT, nova versão transformadora. Não tenho ninguém que se preocupe
sinceramente, com o bem-estar de vocês como Timóteo. Na NVI está escrito: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. O que o Paulo está falando ali é que Timóteo sabia que ali existia gente que não era só generosa, porque aquele povo era generoso, sabia? Lá em Filipos. Era um povo rico, culturalmente falando. Eram cidadãos com muito privilégio, conectado com Roma. E tem alguns irmãos que parece que o chamado deles é só para lugar generoso. Só para gente generosa. Ele está sempre numa mesinha, ele está sempre numa lanchinha, ele está sempre com a picanha. Ele está sempre curtindo a vida que não é dele, é das ovelhas dele. Está dirigindo um carro que não é dele, está botando um boné que não é dele, está colocando um óculos que não é dele, está usando um tênis que não é dele. É verdade. Aí tira a foto, bota lá. Como se fosse tudo dele. Aí você fala assim: o que você está fazendo? Discipulando. Você está discipulando, cara. Você está aproveitando da pessoa. Você está aproveitando. Por que você só discipula quem te leva no torão? Por que você discipula só quem paga o açaí para você? Cara. Por que você discipula só quem se veste bem? Aí o cara fala assim: não, é meu chamado, Deus me chamou para esse povo. Não, se ele chamou, nós não vamos discutir, não. Mas vai ficar claro para todo mundo que ele chamou. Se ele te chamou, beleza, porque não me chamou. Eu tenho gente assim na minha vida, mas eu sou muito mais abençoador do que abençoado nesse caso. Uma pessoa que sai comigo sabe. Nós vamos, quem vai pagar, se der mole eu pago. Seja quem for, onde for. Coisa que meu pastor me ensinou. O cara é jogador de futebol. Não, cara, vamos dividir a conta aqui. Aqui eu não consigo discipular todos vocês de um por um, então eu tenho que falar algumas coisas aqui para todo mundo. É famoso, é influência, pode pagar tudo dele, não é tudo seu. Joga bola, ganha muito para ele, não é para você. Ele que treina, ele que corre. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos achando assim: eu vou ser enviado. Vai ser enviado para viver a vida boa. Vai ser enviado, vai viver a vida boa, mas tem parte difícil no envio. Tem parte complicada no envio. Tem parte que dói no envio. A pessoa quer ser enviada para um lugar que a roupa é barato. Um dia o cara falou assim: não, lá é bom demais, tem roupa de 3 euros. Só que os caras de lá não compram essas roupas de 3 euros, não. Um dia eu comprei, a mulher falou assim: pastor, isso aí se lavar encolhe. E eu achei que eu era esperto. Aí eu peguei uma de 6. Nós precisamos entender que algumas situações elas vão influenciar no nosso movimento missional, se nós não tomarmos cuidado. É sério. Eu estou falando tanto para quem tem muito, quanto para quem tem pouco. Às vezes você vai ser o cara aqui com quem tem pouco, e às vezes vai ser o cara aqui com quem tem muito. E aí você vai se sentir muito confortável nesses dois extremos, e tudo que você vai fazer é para isso. Mas no fim das contas, não é Deus que está pedindo, é você que gosta. É você que gosta. É igual aquelas pessoas com mais idade, uns jovens aí, 30 anos, só andando com adolescente, de 14, 15, 16. Para baixo para cima. Está todo mundo vendo, está todo mundo querendo entender o que é isso. Está todo mundo. Os pais estão perguntando à liderança: e esse cara aí é confiável? Está todo mundo. Aí você chega para o cara: não, é meu chamado.
Volto a dizer, pode ser seu chamado, mas se gera confusão, nós precisamos de Deus esclarecendo isso. A pessoa tem 30 anos, só anda com um menino de 13, 14, 15, para baixo para cima. Aí Deus me chamou para cuidar, é mesmo? Por que você não faz uma célula com eles então? Você só vai para o shopping, só para o cinema, só para o futebol, só para o vestiário. É só isso. Na hora do difícil você não está. Você só está na hora do hambúrguer, você só está na hora da viagem, você só está na hora de Angra dos Reis, na hora de Paraty, aí você gosta. Na hora da dificuldade, não. Irmãos, o envio não é emocionalismo, o envio não é favoritismo. O Timóteo está nos ensinando isso aqui. Timóteo se preocupa, Timóteo ama aquela igreja, sinceramente, mesmo sabendo que o discipulador dele foi espancado nu, foi preso, foi ameaçado, foi perseguido por demônios, foi caluniado pelo povo. Ele tinha motivos para não amar, mas prefere amar. Ele tinha motivos para não voltar, mas existe no coração dele uma disposição inserida pelo próprio Deus. Deus envia gente que ama, independente se recebeu amor. Timóteo não está preocupado com uma parte da vida da igreja, ele se preocupa com o bem-estar da igreja. Na Nova Versão Internacional está escrito que ele tem sincero cuidado. Ele entende que uma igreja saudável precisa de gente saudável, então ele está preocupado com o bem-estar daquela igreja. Ele não está preocupado só com o bolso daquela igreja, ele não está preocupado só com uma parte da vida daquela igreja, ele está preocupado com as pessoas daquela igreja. Deus envia gente que ama, gente que cuida, gente que participa da vida dos outros. Gente que não nega afeto, gente que não nega abraço. Gente que passa por cima de inverdades, gente que passa por cima de calúnias. Gente que passa por cima de agressões. Deus envia gente que ama, mesmo quando não é amado. Talvez você está passando por isso aí, liderando célula. Parece que a galera não te ama mais. Entrega amor do mesmo jeito, cara. Entrega amor do mesmo jeito. O maior remédio para a falta de amor continua sendo amor. Não retribua de outra forma. Não foi prometido que seríamos amados. Foi prometido que seríamos honrados por Deus no último dia. Não foi prometido que receberíamos aplausos por onde passássemos. Pelo contrário, Jesus Cristo disse: se me perseguiram, também vão perseguir vocês. E o Timóteo entende isso. E ele ama uma igreja que tinha coisa boa, mas que tinha coisa ruim. Segundo ponto, vem a partir do versículo 21. O Paulo diz: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus. Meu Deus. O Paulo está falando, tem uma galera aí que se preocupa só em pastorear o que é bom para eles. É um pastoreio seletivo. Eles, no fim das contas, se preocupam só com o próprio bem-estar deles. E a igreja é só um meio para isso. Como que isso funciona? O cara coloca as pessoas que ele vai receber alguma coisa em posição-chave. Posição-chave no ministério, posição-chave na tesouraria, posição-chave no estacionamento. Todo lugar tem alguém que favorece ele. Aí ele usa a igreja como plataforma para ele. Para onde olha tem alguém, não, aquele ali é dono daquilo ali. É mesmo? É, o que ele faz? Ele é meu gestor de comunicação. Mas estudou comunicação? Não. Mas por que ele é o gestor de comunicação? Não, ele faz umas artes aí. Faz. Usa o Canva, tudo mais aí que você imaginar. Consegue fazer tudo. É mesmo? Faz. Então tá. Sabia que tem uns meninos formados aí na igreja aí, que já trabalharam até em outra igreja? Eu sabia, mas deixa o cara lá mesmo. Aí depois você vai entender, é uma pessoa específica, em um lugar específico, entregando coisas específicas. Diante disso, nós temos que tomar cuidado em como nós estamos edificando igreja. Se nós edificamos igreja a partir da direção divina ou a partir da direção do nosso coração.
Esses interesseiros, manejam as coisas de forma a conseguirem privilégios para si. Não se preocupam com o que é importante para Jesus. O Paulo está falando, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Tem gente que está cuidando da igreja sem fazer o que Cristo quer que seja feito. E o que é importante para Jesus? Amar a Deus e o próximo. Ter fé e ser obediente. Ter humildade e se arrepender. Ter união e amor entre a igreja. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Fazer missão e ter discipulado. Batizar as pessoas, é isso que é importante para Jesus. Quando começamos a ensinar outras coisas, estamos ensinando coisas que não são importantes para Jesus. Então essa igreja está sendo edificada na areia. Então essa igreja está sendo edificada sobre lugar nenhum. Então esse relacionamento está sendo edificado a partir de coisas que são transitórias, porque não tem o que Jesus pede para ter. Isso nos faz pensar até nas nossas estruturas de discipulado. Isso nos faz pensar em como nós queremos edificar igrejas. Isso nos faz pensar em como nós queremos mudar cidades. Será que quando eu interfiro na vida de uma cidade, eu estou levando ela a amar a Deus e ao próximo? Porque é o que Jesus quer. Será que quando eu chegar numa cidade, pensa na cidade que você quer ir. Pensa em silêncio. Será que quando você chegar lá, você vai ensinar aquele povo a ter fé em Deus e obediência à palavra de Deus? Será que você vai ensiná-los a serem humildes e se arrependerem sempre que for preciso? Será que você vai ensiná-los a ter unidade mesmo na diversidade? Será que vai ensiná-los a ter cuidado pelos necessitados? Será que vai gerar neles um interesse missionário? E será que vai ter um discipulado transformador? Precisamos pensar sobre isso, porque às vezes nós falamos, eu quero mudar o mundo. Como quer mudar o mundo? Sem estar conectado com o que Jesus quer para o mundo. Sem estar conectado com o que Jesus deseja para o mundo. Sem estar conectado com as coisas que a Bíblia diz que o mundo precisa ter. Vamos para o último ponto. Onde o Paulo entrega a principal característica do Timóteo. Ele diz, mas você sabe que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. É isso. Gente que ama, geralmente é gente que prega. Gente que ama, prega. A principal característica do Timóteo dada pelo Paulo aqui é o seguinte: ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. A perseguição não pode impedir quem ama de verdade de pregar a palavra de Deus. A prisão não pode. A tortura não pode. Quem ama vai entregar a maior manifestação possível de amor que uma pessoa pode receber. A proclamação das boas novas. Deus envia gente que ama, porque gente que ama proclama as boas novas. O maior interesse de Deus é ter gente pregando a palavra de Deus. O maior interesse de Deus é edificar a igreja a partir da palavra dele. O maior interesse de Deus é ter uma igreja apaixonada pela palavra dele. Lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. Comida para a nossa fome, água para a nossa sede. Essa é a palavra de Deus. O diabo tentou Jesus. Aí Jesus falou com ele assim, falou assim, olha, eu não vou cair na sua, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem vai, que pregue a palavra de Deus. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nada é mais significativo do que a palavra de Deus. Quando Deus te der a oportunidade para subir aqui, prega a palavra de Deus, cara. Quando Deus te der a oportunidade para falar na célula, prega a palavra de Deus.
Quando você estiver em outro país, prega a palavra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque eu posso subir aqui, e já que eu estava falando sobre plantação de igreja, eu poderia ter parafraseado vários plantadores de igreja que eu gosto. Não podia? Mas não necessariamente é a palavra de Deus, são métodos de homens. E eu posso até te passar método. Vai ser num treinamento, igual nós tivemos com os líderes frontline semana passada. Mas não vai ser num culto como esse. Onde talvez você chegou aqui triste. E tudo que você precisa saber é que Jesus transforma o pranto em festa. Talvez você chegou aqui acreditando que não tem mais solução para a sua vida, que você está perdido. E tudo que você precisa ouvir é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Talvez você chegou aqui se sentindo órfão. E aí você precisa saber que Deus é Pai nosso. Talvez você chegou aqui preocupado demais com o dinheiro. E você precisa lembrar que Deus é dono do ouro e da prata. E que Ele nos promete, nos garante vida eterna ao lado dEle. Em um lugar onde tem rua de ouro, em um lugar onde ninguém sofre. Talvez você chegou achando que a vida é só aqui. E aí as coisas daqui te machucam. Aí vem Jesus e diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí vem Jesus falando assim: eu deixo vocês, mas um dia eu volto para buscar. Talvez você chegou aqui enfrentando tanta dificuldade, e Jesus disse para você assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus é o que nos vivifica, irmão. Podem tirar tudo da igreja, menos a palavra de Deus. O Lutero, na Reforma Protestante, debatendo com a Igreja Católica Apostólica Romana, em uma das 95 teses, não lembro qual agora, estou tentando lembrar, ela termina com 6, mas não lembro se é 36 ou 46, ou 76. O Lutero diz assim: o maior tesouro da igreja se chama Evangelho. E ele está falando isso para a Igreja Católica, que era repleta de tesouros de ouro. E ele está falando: o maior tesouro da igreja é o Evangelho. E esse tesouro está disponível para todo mundo. É esse tesouro que fez o Timóteo ser recomendado pelo Paulo como plantador de igreja. Foi esse tesouro. Foi esse tesouro que fez o Timóteo amar gente que perseguia, gente que caluniava, gente endemoniada. Esse evangelho, irmão, esse evangelho que nos faz olhar um para o outro, depois de frustração de ambas partes. Esse evangelho que muda a nossa vida, cara. Esse evangelho que faz sua liderança multiplicar, sua célula multiplicar, que faz o seu amor multiplicar. É o evangelho, cara. Não pense em ser enviado porque você tem um bom método. Pense em ser enviado quando você amar. E aí é possível pregar a palavra de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento. Talvez você chegou aqui com o coração muito aflito, talvez você chegou aqui com o coração muito confuso, talvez você chegou aqui muito agitado, talvez você chegou aqui sem saber o que vai fazer da sua vida, e hoje Deus está falando assim: olha, eu não estou te pedindo nada, só para você amar as pessoas, só isso que eu estou pedindo. A única coisa que eu quero encontrar em você é amor por gente. Você está querendo me entregar um monte de coisa e está entregando, mas eu não estou vendo amor. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. E eu gostaria de orar por você.
que foi tocado pelo Espírito Santo e talvez tenha dificuldade para amar, talvez não está sendo amado também, ou está sendo amado, mas não percebe que está sendo amado, está passando por um momento difícil na sua vida. Eu quero orar por você. Nós vamos agora adorar, e depois eu vou vir aqui orar por você. Mas talvez o Espírito Santo já está falando com você agora. Está falando assim: filho, você tem um bom diploma, você tem uma boa oratória, você tem uma boa capacidade, você tem um bom relacionamento com as pessoas. Eu só não te envio ainda para liderar, eu só não te envio ainda para plantar a igreja, para revitalizar a igreja, eu só não te envio ainda para um casamento, eu só não te envio ainda para uma promoção no emprego, porque falta amor por gente em você. Deus talvez está falando isso com alguns aqui. Nós vamos louvar a Deus, e enquanto nós louvamos, eu gostaria que, se você sentir no seu coração, você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Vamos lá.